Foi uma jornada longa que começou há mais de um ano e reuniu cerca de 2 milhões de brasileiros em torno de um bem comum, o SUS. A 17ª Conferência Nacional de Saúde resultou em resoluções que agora estão compiladas e encaminhadas para entrar no Plano Plurianual 2024-2027. A gente conversa sobre as diretrizes da 17ª no Sala de Convidados, que começa agora. E sobre as prioridades para as ações e serviços públicos de saúde. As propostas diretrizes e moções, elas refletem a composição do nosso povo brasileiro, que é extremamente diverso e plural. Por favor, de se manifestarem. A conferência aconteceu em julho exatamente para que os seus resultados pudessem ainda incidir na construção do PPA. E agora a gente efetiva ele dentro do Plano Plurianual de Saúde. Agora o documento está na rua, né? E agora o trabalho é nosso. Comigo hoje, conversando sobre as diretrizes da 17ª Conferência Nacional de Saúde, Neilton Araújo de Oliveira, integrante da mesa diretora do Conselho Nacional de Saúde pelo Ministério da Saúde. Ana Lúcia Paduello, conselheira representante dos usuários no Conselho Nacional de Saúde. E olha, eu adoro quando você que está em casa ou no trabalho, está acompanhando Sala de Convidados, você participa me mandando perguntas, dividindo uma experiência com a gente. Eu recebo aqui pelo WhatsApp 021 99701 8122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde, então não vai deixar de participar. Neilton, Ana Lúcia, que prazer estar com vocês aqui, trazendo essa pauta. O Canal Saúde dá uma atenção muito especial às conferências de saúde e vai acompanhando todas as etapas. Então, que bom poder ter esse resultado final de um longo processo, né, Neilton? Você participou de alguns programas aqui com a gente no Sala ao longo aí desse último ano e meio, quase, né? Desde que começaram os primeiros movimentos para essa conferência nacional, a primeira presencial depois da pandemia. E aí é um processo cidadão de construção do SUS, né? O que você acha que ficou de mais premente, mais importante dessa edição da conferência? Primeiro, eu acho agradecer muito a oportunidade de estar aqui, acho muito importante nós conversarmos sobre isso. Fico muito alegre quando eu vejo, né, as pessoas se referirem à conferência como um processo, porque ainda alguns pensam que a conferência é só aquele momento, síntese, né, da reunião ou municipal, ou estadual, ou a etapa nacional. Não, e a conferência é essa dinâmica, né, de discussão, de mobilização, né, social e de discussão profunda, né, de aprimoramento das contradições que a sociedade vive. Então, esse processo foi extremamente mobilizador. Nós tivemos, né, todo o envolvimento das conferências municipais, das estaduais, das conferências livres, os debates, a academia, a sociedade, os movimentos populares, envolvendo mais de 2 milhões de pessoas, e numa etapa nacional que foi, de fato, uma festa da democracia, com a presença dos governos, dos movimentos, né, da sociedade, pessoas da luta, né, que estão há muito tempo na luta, mas pessoas novas nessa luta. Então, nós temos muito a comemorar para o SUS, para a saúde brasileira e para a democracia brasileira. Coisa boa, né? Ana, olha que prazer estar com você aqui com a gente também, e a importância desse processo, né, que Neilton trouxe, que a gente aqui no canal acompanha sempre, que começa um ano antes da efetiva conferência na sua etapa nacional, nos municípios, né? Então, assim, nos municípios, nesse processo todo foram consolidadas, me confirma se eu estiver errada, me corrija, 249 diretrizes e 1.214 propostas encaminhadas, é isso mesmo? É um número expressivo, né? Isso, é um número expressivo e a gente precisa comemorar. O debate realizado nos conselhos municipais, nas conferências municipais, é a oportunidade que a sociedade em geral tem de fazer as propostas. A gente considera que as conferências municipais são as principais, porque é no território da onde saem as principais propostas, as propostas onde as pessoas de fato residem, né? É naquele debate
que acontece nas conferências municipais, onde a Dona Maria pode participar, onde qualquer cidadão pode participar, porque a partir das conferências estaduais aí são delegados, né, que vão participar das conferências estaduais e assim também da nacional, mas as conferências municipais são aonde acontece no chão ali os debates, as propostas, né, onde a gente se movimenta. E também as conferências livres, né? As conferências livres foram temáticas, de várias temáticas. A gestão fez muita conferência livre, eu acho que nunca vi, né, Neilton, tantas conferências que a gestão fez. A sociedade, os grupos, com recortes, né? A população negra fez, as patologias fizeram, a ciência e tecnologia fez, vigilância fez. Gente, foi um movimento gigante, que temas que vieram das conferências normais não estavam sendo abordados, os temas das conferências livres, e eles agregaram propostas e temáticas que faz parte desse relatório, né, desse compilado aprovado das conferências, da etapa nacional da conferência. E é interessante você falar assim, do quanto que isso é importante nos municípios, né? Porque também é nos municípios que a saúde, de fato, acontece com mais força, né? E aí a conferência acaba retratando muito o próprio SUS, né? E os seus anseios, mas também o seu funcionamento. Bom, vamos acompanhar agora uma reportagem. A gente vai fazer um resgate da reunião de agosto do Conselho Nacional de Saúde para entender a resolução 715 e os caminhos que levam as diretrizes da 17ª ao Plano Plurianual 2024 a 2027. E sobre as prioridades para as ações e serviços públicos de saúde aprovadas pelo Conselho Nacional de Saúde, a favor de se manifestarem. No Conselho Nacional de Saúde, o clima foi de festa. A Resolução 715, elaborada pela Comissão Intersetorial de Orçamento e Financiamento, a COFIN, reúne diretrizes que podem ser incluídas no Plano Plurianual da Saúde de 2024 a 2027. O documento foi aprovado em unanimidade pelo Conselho Nacional de Saúde e sintetiza 58 pontos das deliberações do próprio Conselho e da 17ª Conferência Nacional de Saúde. Para Getúlio Vargas, coordenador adjunto da COFIN no Conselho Nacional de Saúde, essa aprovação representa a coroação de todo um processo de construção que vem desde a plenária final da 17ª Conferência Nacional de Saúde, resultando na atuação da COFIN junto às leis orçamentárias. A conferência aconteceu em julho exatamente para que os seus resultados pudessem ainda incidir na construção do PPA. E a aprovação dessa resolução incide sobre a construção do Plano Nacional de Saúde e incide sobre o PPA participativo. Aliás, pela primeira vez na história do país, um PPA participativo. Uma das propostas apresentadas na resolução é garantir que 6% do Produto Interno Bruto, o PIB, vá para a área da saúde, sendo 3% provenientes dos estados e municípios e 3% da União. Então é de extrema importância que o Conselho Nacional de Saúde encaminhe essa resolução para o Ministério da Saúde, para o governo, para que a gente possa, de fato, efetivar o que foi discutido durante todo esse processo nas conferências municipais, conferências livres, estaduais e na Conferência Nacional de Saúde. E agora a gente efetiva, incluindo ele dentro do Plano Plurianual de Saúde, que a gente possa acompanhar, monitorar a efetivação dessas políticas. E olha, a gente já está recebendo aqui algumas manifestações, perguntas, comentários da nossa audiência, já vou incluir aqui na nossa conversa, mas antes, Neilton, eu queria trazer com você uma fala agora no final dessa matéria, que trata da mudança do momento em que a conferência era realizada. Antes era no final do ano, agora está no meio do ano, o que facilita de fato esse processo que a gente está vendo agora de entrega dessas diretrizes para o plano plurianual. Qual a importância disso e como é que você imagina isso tendo impacto na ponta, né, na efetivação do SUS? Eu estou sem seu áudio.
a história das conferências é uma história muito diversa, muito bonita também, né? A primeira conferência apareceu em 1941, a terceira aprovou a municipalização da saúde em 63, mas os usuários só participaram mesmo das conferências a partir da oitava, em 1986. E nesse processo de aprimoramento, a gente entende que o que vai sendo discutido, o que vai sendo trazido, né, pelo conjunto da sociedade, muitas vezes encontra ressonância nas prioridades do governo, mas em alguns momentos encontra conflitos, encontra diversidades. No último período, por exemplo, nós tivemos, né, um grande divórcio entre as reivindicações da sociedade e as proposições, as premissas, haja vista a negação da vacina, a negação da ciência, negação de direitos, um monte de coisa. E aí, na 16ª, até a 16ª, as conferências geralmente eram final do ano. E a gente dizia, olha, se o papel das conferências é aprovar diretrizes para serem, né, orientadas no plano plurianual e no Plano Nacional de Saúde, e no Estado e nos municípios também, plano estadual, plano municipal, é importante que a gente faça isso dentro do calendário, né, legislativo. Então, a 16ª nós já puxamos para mais cedo. Tivemos uma semana só de prazo para fazer uma síntese das prioridades e encaminhar para o PPA. Na 17ª nós avançamos mais ainda, aprovamos a data bem anterior, porque deu tempo de preparar. O relatório de uma conferência, ele é aprovado na própria conferência. O Conselho e o Ministério da Saúde vão publicar esse relatório, que vai ter, inclusive, proposições muitas vezes contraditórias umas com as outras. Dentre essas diretrizes que vêm para o governo, que vai para a sociedade, que volta para os estados, vai para a academia, vai para o Congresso, aí o Conselho Nacional pode tirar, como tirou, as orientações a partir do relatório das conferências, priorizou um conjunto de orientações para ir para o PPA. Então, daquelas 245 propostas aprovadas, das 77 moções, etc., né? Dessas 245 diretrizes, o Conselho tirou 59 orientações para o PPA. Ou seja, foi encaminhado para o Ministério, foi encaminhado para o Congresso Nacional e ainda vão ser utilizadas também para o diálogo e a construção do Plano Nacional de Saúde. Então, é importante, mais uma vez, nós destacar essa dimensão, essa imagem de processo da conferência. Né? Tem as etapas preparatórias, mobilizações, as etapas síntese, e agora tem todo um desdobramento para dentro e para fora para dentro e para fora do governo, e principalmente para a sociedade. Tem coisas que nós vamos levar para o Congresso, tem coisas que nós vamos levar para o Judiciário, tem coisas que nós vamos levar para a academia, e é fundamental, Yasmin, esse debate ser comunicado, esse debate ser informado. Daí a importância dessa conversa nossa aqui hoje e de tantas outras formas de comunicar, né, os resultados e os debates das conferências de saúde. Com certeza. E, Ana, a resolução ela incide na construção do Plano Nacional de Saúde e no PPA, no Plano Plurianual Participativo. Como é que isso funciona? Para quem não está tão aproximado com a pauta, né, com essa bandeira das conferências, para quem nunca participou de uma conferência, como é que isso acontece de fato ali no dia a dia e na evolução desse processo? Então, é importante a gente lembrar que, como já falamos anteriormente, que as conferências acontecem nas 3 instâncias, municipal, estadual e federal. Então, todas essas instâncias também têm relatórios. Então, conselheiros municipais que participaram das conferências municipais, as propostas que são de âmbito municipal ficaram no município, que eram de âmbito estadual subiu. As dos estados também foi a mesma coisa. Propostas que eram de competência do estado ficaram no estado. E as propostas que eram a nível federal subiu para a etapa nacional.
E agora, nós temos aqui o nosso trabalho, enquanto Conselho Nacional de Saúde, de compilar estas propostas, essas diretrizes e encaminhar para o órgão competente, como foi para o PPA, e agora está subsidiando o Plano Nacional de Saúde, mas esse compromisso também é dos municípios e dos estados. Então, a sociedade que debateu nos municípios precisa fazer valer, né, que essas propostas que foram debatidas lá sejam implementadas lá, no seu local, né, que incida também nos planos municipais, nos planos estaduais, para fazer valer a determinação da sociedade, porque o resultado da conferência não é uma escolha do Conselho Nacional de Saúde, é um resultado construído de forma ascendente pela sociedade. As propostas e diretrizes é o resultado desse processo. E aí também é importante nessa sua fala, passo para você já, Newton, até para você comentar isso, é importante nessa fala da Ana Lúcia a percepção também da importância dos conselhos regionais, né? Os conselhos de saúde que estão nas regiões, nos estados e municípios para poder implementar e fazer o controle social desse encaminhamento, né? Eu queria até ressaltar esse aspecto que a Ana nos traz, da gente lembrar das diretrizes nacionais, mas das estaduais e municipais. E até mesmo algumas que vieram para a etapa nacional, agora elas têm desdobramento de novo para o território local, né? Agora, é necessário a gente entender que as diretrizes, algumas delas são novas, outras até são repetidas de outras conferências. Porque nem toda diretriz aprovada numa conferência, ela vai ser contemplada, por exemplo, no PPA. Demanda recurso financeiro, demanda evidência científica, demanda, às vezes, legalidade, né? Então, esse processo de construção, algumas vão se transformar rapidamente em políticas, outras vão ser reforçados em alguns programas. Então, o PPA, que é para um período de 4 anos, de 23 a 27, a cada ano terá uma programação anual de saúde. Então, o Plano Nacional de Saúde, também nesse período, né, de governo, ele vai sendo a cada ano priorizado em determinados pontos. Então, muitas vezes, algumas coisas que estão aprovadas na conferência agora vai servir de diálogo e de reflexão para um programa novo, uma política nova, mas algumas coisas vão ser para o outro ano, para o outro período. Então, é essa visão dinâmica, dialética e permanente de construção que nós estamos cada vez mais consolidando, né? E aí eu quero trazer aqui a participação da nossa audiência. Olha só, o Rodinei, nosso telespectador, está sempre aqui com a gente. Obrigada por mais uma participação hoje aqui nesse programa, Rodinei. Ele diz o seguinte: os avanços da 17ª Conferência Nacional de Saúde foram enormes, porém, para que todo o sistema funcione, é fundamental a participação direta dos representantes dos conselhos, na gestão das verbas e controle da distribuição de vagas a partir de critérios pré-estabelecidos. E aí, Ana, jogo para você, convidando Newton também, se quiser comentar, como é que isso se dá no pós-conferência? Existe um encaminhamento protocolar, vamos dizer assim, para que isso aconteça? De que maneira isso é protegido, né, garantido? Aí vem, como disse Neilton, né, a conferência não se encerra com o evento que acontece, onde os conselheiros aprovam as propostas e diretrizes. É ali que ela começa, na verdade, é uma outra parte do processo. É fazer com que esse diálogo com a gestão, esse diálogo com os próprios conselheiros, né? Que o conselho ele é plural, ele tem 50% de usuários, 25% gestor prestador e 25% trabalhador, que este conselho ali, junto com a gestão, porque nós não estamos no conselho contra a gestão, nós estamos ali para trabalharmos juntos. Temos divergências, mas essas divergências não podem nos impedir de trabalharmos juntos em prol do controle, da defesa do SUS, né? Da defesa da democracia. Então, a partir do relatório das conferências, e
tenho certeza que em alguns lugares já aconteceu, o conselho se reúne já com a gestão, principalmente nos municípios, porque os planos municipais aconteceram em 2022 e foi formado um compromisso de que esse plano seria atualizado a partir do relatório das conferências, né? Então, assim, é um trabalho político, é um trabalho de diálogo, é um acompanhar, é um trabalho propositivo e de acompanhamento, né? Nós precisamos sentar na mesa e dizer, destas diretrizes aqui, o que é possível a gente implementar. E a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo. Não basta ter um relatório, a gente precisa fazer valer esse relatório se transformar em algo vivo. Aí, Neilton, esse é o papel do controle social. O que a Ana está trazendo também fala muito da relação entre o Ministério e o Conselho e a sociedade civil e, na verdade, todas as instâncias aí participativas que possam se inserir nesse contexto. Te pergunto como é que está essa relação agora, até considerando que a gente teve nos governos anteriores até um episódio de tentativa de extinção do Conselho Nacional de Saúde e que, de repente, agora se tem um governo que dialoga, mas, no entanto, não se pode deixar de fazer a cobrança e o controle social. Como é que isso se dá hoje, né, Como é que está esse contexto político de diálogo, né, para se fazer as cobranças e também perceber as limitações que se tem na implementação dessas diretrizes, propostas e planos? Eu vou emendar um pouco a resposta, um pouco com o comentário que eu queria fazer da fala do Rodinei. Eu acho muito importante essa manifestação dele. E quando ele fala que os conselhos devem participar da gestão, é muito importante a gente ter muito nítido, muito bem estabelecido a diferença do papel, da competência do conselho e o papel, a competência do gestor. Né? Enquanto as conferências aprovam diretrizes, os conselhos aprovam resoluções imediatas. Algumas dessas diretrizes, os conselhos respectivos em cada nível, cada esfera de gestão, vai analisar e vai discutir nessa linha que a Ana abordou, né, num trabalho colaborativo, mas entendendo os papéis diferenciados de cada um, para ver o que é possível de ser implementado. Algumas coisas vão para um programa que já existe, outras orientações vão se transformar em resolução do conselho, que precisa ser homologado pelo chefe do Executivo, no caso, no Conselho Nacional de Saúde, hora que aprova uma resolução de um programa, de uma política, de uma prioridade, a ministra vai homologar de acordo com a oportunidade, com os recursos disponíveis. Às vezes ela não homologa naquele momento porque não é possível implementar aquela política e vai guardar isso para um outro momento. Agora, é fundamental que a gente entenda que esse diálogo não mistura os papéis. Então, enquanto o Conselho Nacional de Saúde teve uma dificuldade enorme no período anterior desse diálogo, da cooperação entre as comissões do Conselho, o Pleno do Conselho e as áreas técnicas do Ministério, nesse momento esses canais estão abertos, porque tem um governo que ouve, tem um governo que debate, tem um governo que acolhe, que diz de forma transparente também quando não é possível implementar e como nós vamos encaminhar aquilo. E aí eu tenho 2 exemplos concretos. Um é a 6ª Conferência Nacional de Saúde Indígena, né, que as diretrizes vieram para o Conselho, foi formada uma comissão entre a nova gestão e a Comissão de Saúde Indígena, e está resultando numa atualização da Política Nacional de Saúde Indígena. E lembrar que toda política é elaborada pela gestão, mas tem que ser aprovada no Conselho respectivo. Tem a política nacional no Conselho Nacional. A tripartite pactua os programas, pactua inclusive o orçamento, etc., mas toda política precisa ser aprovada no Conselho. Então, olha o caminho. A gente aprova diretrizes nas conferências, né, o relatório, vem para os conselhos, o conselho elabora as orientações para o PPA e para o PNS, para as políticas, e o executivo, a gestão, o gestor, elabora a política,
pactua as condições na tripartite e leva para o pleno do Conselho aprovar. Nós acabamos de aprovar a Política Nacional de Assistência Especializada e temos outras agora. Vamos atualizar a política de pessoas com saúde, das pessoas com deficiência. Então, esse diálogo, o trabalho nosso agora aumenta, porque quanto mais abertura, mais democracia, mais trabalho a gente tem. É uma ilusão, né, a gente achar que o trabalho simplifica. O que ocorre é que há mais energia, há mais resultados que revertem em benefício para a sociedade, porque, gente, nós não podemos pensar num sucesso de um governo, seja ele partido que for, o nível que for, se isso não representar ganho para a sociedade, se não representar melhores condições de trabalho para os trabalhadores, se não representar maior efetividade do uso dos recursos públicos. Então, olha que nós estamos fazendo uma reflexão extremamente, né, mais complexa, no entanto, ela é muito mais produtiva. E eu penso que nós precisamos comunicar melhor tudo isso. Nós precisamos informar melhor isso para a sociedade, inclusive para as próprias universidades. Os trabalhadores da saúde, muitos deles desconhecem isso. Os cursos da saúde não sabem o que é uma política nacional de saúde, o que é um programa, o que é... Então, eu acho que esse debate nosso aqui, ele demanda um conjunto de outras ações do ponto de vista de comunicação, Yasmin. E olha só, a gente tem algumas participações super interessantes aqui da nossa audiência, mas eu vou chamar um intervalo para a gente poder dar a atenção que elas merecem. A gente também tem uma matéria no segundo bloco para esquentar ainda mais a nossa conversa aqui. Então, no próximo bloco, a gente traz essas participações e a polêmica em torno da assinatura da Resolução 715 pela ministra da Saúde, Nízia Trindade Lima. A gente volta já, não sai daí. O Sala de Convidados está de volta conversando sobre as diretrizes da 17ª Conferência Nacional de Saúde. Comigo aqui para essa conversa, conversando comigo remotamente, Neilton Araújo de Oliveira, integrante da mesa diretora do Conselho Nacional de Saúde pelo Ministério da Saúde, e Ana Paduello, conselheira representante dos usuários no Conselho Nacional de Saúde. E a gente está recebendo aqui a participação da nossa audiência, então você que está em casa, no trabalho, acompanhando a gente com o seu celular, manda a sua participação pelo WhatsApp 021 99 701 8122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde. Depois de assinar a Resolução 715 com as diretrizes da Conferência Nacional de Saúde, a ministra Nízia Trindade Lima sofreu ataques da oposição. Mais de 2 milhões de pessoas. Debates, votações, propostas e resoluções. Tudo isso em um documento que consolida diretrizes da 17ª Conferência para subsidiar os planos de gestão do governo federal e garantir a implementação do anseio popular no SUS. Priscila Viegas, coordenadora da Comissão Adjunta de Relatoria da 17ª Conferência Nacional de Saúde, ressalta que o documento é construído pelos participantes da conferência e depois enviado ao Ministério da Saúde. A própria ministra é conselheira nacional de saúde, mas ela tem a prerrogativa, enquanto chefe maior do executivo na pasta do Ministério, para assinar a resolução, mas ela tinha que assinar a resolução, na verdade. Ela assina a resolução e, a partir disso, a gente usa esse documento para incidir junto ao Legislativo, para lutar para que sejam viabilizadas as propostas, diretrizes e moções que foram aprovadas. Ela comenta que nem todas as deliberações colocadas no documento viram políticas do SUS e que, inclusive, algumas já vêm se repetindo a algumas conferências e nunca foram efetivadas no Sistema Único de Saúde. Existem grupos, coletivos, entidades, movimentos, conjunto de trabalhadores e trabalhadoras e a própria gestão, que aprovam, mas ainda não conseguiu se materializar enquanto política, porque precisa de muita incidência, junto ao Executivo, junto ao Legislativo, para que isso se transforme e se materialize enquanto documento escrito, enquanto documento que vai ter recurso público para ser materializado. Nos últimos meses, a ministra Nízia Trindade Lima foi atacada e questionada por assinar o documento com as deliberações aprovadas na conferência. Porém, ela estava apenas cumprindo um trâmite padrão. Qualquer representante de ministério é orientado a assinar o documento que resulta de uma conferência.
Para Priscila Viegas, ainda que existam pontos polêmicos, todas as proposições são votadas democraticamente por delegados eleitos em seus municípios e estados. É uma construção coletiva da população, mesmo que haja divergência entre os grupos. Uma outra questão é que a gente tem que entender, né, que as propostas, diretrizes e moções, elas refletem a composição do nosso povo brasileiro, que é extremamente diversa e plural. Então, por exemplo, dentro do espaço do Conselho, assim como nas conferências, houve participação de grupos que defendem, por exemplo, o aborto, assim como de grupos que defendem a legalização e a descriminalização, mas também são contra o aborto. Né? Assim como tem gente que defende o uso medicinal da maconha e tem gente que é totalmente contrária à liberação da maconha para qualquer fim que seja. A conselheira explica que a assinatura da ministra no documento de deliberações não garante novas políticas no SUS, mas assegura que o trabalho do controle social após a conferência seja respeitado, ou seja, garante que as propostas aprovadas sejam registradas e, quem sabe, apropriadas pelo SUS. Agora que a nossa tarefa começa, né, de colocar na rua e tentar viabilizar aquilo que a gente lutou tanto para aprovar, né, falando assim do âmbito coletivo, né, de quem ajudou a construir cada diretriz, cada proposta, cada moção, que agora o documento está na rua, né, e agora o trabalho é nosso. E olha, deixa uma pergunta para você que está em casa. Você acompanhou essa polêmica? Como é que você observou os ataques que a ministra da Saúde recebeu por assinar um documento da Conferência Nacional de Saúde? Você entende o que isso significa e por que isso aconteceu? Manda seu comentário aqui para mim. E aí, Neilton, volto com você para a gente explicar um pouco isso. Realmente, a ministra Anísia Trindade Lima recebeu muitos ataques da oposição em vários momentos por ter assinado diretrizes que, entre elas, tinham questões relacionadas à legalização do aborto, ampliação dessa legalização, temas polêmicos que parece que no que ela assina, no dia seguinte, pronto, o aborto está liberado. E é importante a gente explicar para quem está assistindo como é que é esse trâmite, né? Porque parece que houve bastante ignorância sobre isso no momento daquela polêmica toda. Essa é uma questão extremamente importante e oportuna para a gente conversar, né? Preliminarmente, nós precisamos separar aquelas pessoas que estão desinformadas e as pessoas de má fé. Existem posições aí que é de má fé, distorcem completamente, né, um fato ou distorcem o que está escrito. Então, é muito tranquilo. Eu vou repetir um pouco até do que eu já falei. A conferência aprova diretrizes. Essas diretrizes são aprovadas, são constantes do relatório que a própria conferência aprova. O Conselho vai publicar o relatório da conferência. Essa publicação, o Ministério também é até obrigado a publicar. Só que você, olhando o relatório, você vai ver que tem posições lá, muitas vezes contrárias uma da outra. Mas isso é fruto da conferência. É trabalho depois do Conselho, aí sim, de separar, de definir prioridade e tal, e encaminhar isso como... Observe bem, são 2 momentos. O Conselho, no primeiro momento, pegou as 245 diretrizes aprovadas, separou em 59 orientações. Se vocês verem a 715, está muito explícito no caput. A resolução publica, encaminha, aprova as orientações para o PPA e para o PNS. Então, esse é o papel que o Conselho cumpre de colocar numa resolução umas orientações. Essas orientações, elas estão legitimadas pelo Conselho. Agora, a gestão vai ver o que tem ali de legal e ilegal, o que tem ali de oportuno do ponto de vista do conhecimento científico ou da disponibilidade de recursos e assim por diante. E aí, somente depois é que a gestão elaborando uma proposta, ou elaborando, no caso o PPA, elaborando o Plano Nacional de Saúde, elaborando a política, vai encaminhar de volta para que o Conselho analise, vê se está de acordo com aquilo e aprove ou não. Então,
nessa questão da 715, houve muito mais má-fé e desinformação do que o processo próprio, que é normal em todo pós-conferência. Então, repetindo, pós-conferência, a conferência aprova o relatório, o Conselho publica e tira dali orientações que encaminha para o PPA, que encaminha para o PNS. A gestão vai pegar essas orientações e vai transformar algumas em programas, outros em projetos, outros em políticas e outras que não vão ser implementadas nesse momento. Só que isso tudo é devolvido para o Conselho apreciar, deliberar, e aí a coisa começa, né, a ser efetivamente construída. Então, dá mais trabalho, como eu falei, mas nós temos hoje, né, uma gestão transparente, que dialoga, que conversa, que diz não para o Conselho, que fala isso eu posso fazer agora, e o Conselho também dizendo, olha, nós estamos entendendo isso aqui, mas nós não vamos abrir mão dessa proposição para ser construída oportunamente. Esse é o trabalho de construção coletiva. E aí também uma sinalização para o Congresso Nacional, afinal de contas é um processo que envolveu 2 milhões de brasileiros, então quando isso chega, vamos conversar sobre isso com esse olhar, também chega de uma forma diferenciada, né? Ana, eu quero te convidar a fazer comentários, se você quiser, sobre essa questão, mas eu quero contemplar a nossa participação aqui da audiência. O Luiz, ele trouxe uma pergunta que não está diretamente relacionada à conferência, mas eu acho que a gente pode olhar para ela sobre esse prisma também. Ele pergunta qual o paralelo do SUS existe fora do Brasil com uma estrutura semelhante, e aí eu acrescentaria, com esse processo cidadão, com esse processo democrático de construção, né? O Brasil é um exemplo deste tipo de participação social. Nós tivemos aqui a visita na conferência de países da América Latina que vieram conhecer o que é o controle social no SUS. Então, nós somos um modelo para o mundo. O Brasil tem o SUS, que é o maior sistema público de saúde do mundo, em tamanho de atendimento de população, de cobertura da população. E o controle social também é exemplo no mundo, né? Então, esse paralelo é que nós estamos fazendo com poucos anos, né? Porque o SUS ainda é muito jovem, nós estamos construindo uma história de sucesso. Temos muitos pontos para melhorar, porque estamos em construção, mas nós estamos no caminho certo. E eu gostaria de voltar, de não complementar, mas colaborar com a fala do Neilton, quando ele fala sobre má-fé, porque o Neilton falou por 2 vezes que foram 59 pontos. E se nós formos pegar a polêmica, são 3 ou 4 pontos no máximo, né? E são pontos de pauta de costumes, na verdade, né? A polêmica a respeito da saúde da população negra, né? Então, a gente está tendo uma revolta racista em prol da população negra. Já a gestão vem trabalhando para combater o racismo em todos os níveis da gestão. A gente tem o público LGBTQIA+, que está sendo dizimado todos os dias, e esse também foi uma pauta na conferência. Nós tivemos todos os públicos, né? Eu nunca participei de uma conferência onde eu vi tantas pessoas com deficiências, diversas deficiências, o público da população negra de matriz africana, de religiosos, pessoas LGBTQIA+. Então, assim, nós tivemos uma profusão de públicos, uma miscigenação, e esta resolução 715 reflete o debate que aconteceu por meio desses 2 milhões de pessoas. Você não está satisfeito com o resultado da conferência? Daqui 4 anos, nós teremos outra conferência. Participe no seu território, participe no seu estado, participe da etapa nacional e ajude, então, a construir um outro documento,
que não dá é para você não participar, não entender como é feito esse processo e simplesmente fazer críticas vazias, fomentando o ódio. Que dá trabalho, né? Democracia dá muito trabalho. E aí eu vou tentar trazer aqui mais 2 participações da nossa audiência, porque tratam do mesmo tema. Neilton, eu tô sem seu áudio. Você quer fazer algum comentário ainda? Fala. É vocês aí. Tá. É rapidinho. Primeiro, é sobre essa questão de exemplo. A conferência, a reunião da Organização Mundial de Saúde, agora, a Assembleia da OMS, pela primeira vez, está discutindo uma resolução sobre controle social na saúde. E a partir da sugestão do Brasil. Então, essa é uma inovação muito grande. Nós, inclusive, vamos debater a atuação do Conselho na resolução sobre controle social de saúde da OMS, que é uma proposta brasileira, agora na próxima reunião do Pleno do Conselho, dia 8 e 9. Segundo, é que muitas coisas que nós estamos discutindo em torno, por exemplo, do aborto, já está lá na legislação. Nós nem estamos discutindo coisas novas. É porque esse tema ainda é muito explosivo e é muito desinformado, né? Como a Ana falou, né? Vai aquelas pessoas que acabam abordando a pauta de costume. Terceiro, é que tem uma gestão no Ministério da Saúde, e hoje o governo federal como um todo, que tem uma coragem muito grande de abrir o debate, de ouvir, né? de ouvir as diversas opiniões, porque a sociedade é muito diversa, nós não temos uma unanimidade, e nem devemos ter. Agora, a gente precisa evoluir no respeito às opiniões, em trazer fundamentos concretos em cima de fatos reais e não distorcer as coisas. Então, esse que eu acho que é um trabalho, e aí é importante nós registrarmos, pela primeira vez, o Ministério da Saúde, junto com o Conselho Nacional de Saúde, com o apoio da Fiocruz, está fazendo um trabalho de acompanhamento, de monitoramento das deliberações dos processos de conferência. Então, nós estamos analisando, né, como é que a gente devolve isso para o território, como é que os conselheiros assumem, como é que os planos municipais, estaduais e o plano nacional acolhem essas diretrizes. Tudo isso para fazer uma ponte entre uma conferência e outra. Então, quando a Ana fala, né, tem uma outra conferência daqui a 4 anos, o processo, de certo modo, já começou, porque a gente vai avaliar e acompanhar o que foi aprovado, o que foi aplicado, o que foi incorporado e aquilo que ainda não foi. Esse que eu acho que é a dinâmica da saúde. Por isso que saúde é o principal fator de desenvolvimento de uma sociedade. Não é só pela condição da doença, de atender a doença, não, e nem só pelos determinantes sociais que envolvem o processo de saúde e doença. É pela própria condição de vida, de democracia e de organização de uma sociedade. O processo não para nunca, né, Neilton? E aí eu tenho aqui 2 participações da audiência que trouxeram sobre o mesmo tema. Francisco Caldas, de São Luís, ele pergunta para a gente via WhatsApp como explicar por que dentro dos hospitais federais existem as estatais com direito privado. A EBSER é um caos. E aí o Luiz, aí não tem diretamente a ver com a conferência e as diretrizes, mas foi uma manifestação sobre o SUS e a gente está trazendo hoje, mas convido vocês a refletir sobre essas questões e tentar trazer para a discussão da conferência. O Luiz mandou para a gente aqui pelo WhatsApp também qual é a melhor estratégia para derrotar a EBSER. E aí eu queria ouvir vocês, eu na verdade estou por fora desse debate. E no que isso também pode ser enquadrado, né, a discussão sobre as contratações através de empresas públicas ou privadas dentro do SUS no contexto da conferência? Deixa eu começar aqui, Ana, e depois, né, eu acho que é importante sua avaliação também. Bom, primeiro é preciso a gente entender, a EBSER é uma empresa pública, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Ela não é uma entidade privada, né? Ela é uma empresa pública. E ela administra os hospitais universitários. Existe, na minha avaliação, essa é uma questão muito, vou dizer particular minha, mais de 30 anos de debate. Eu estou há 50 anos, gente, nessa luta da construção da saúde pública. E eu ainda constato que tem pessoas que querem ver o serviço público não funcionando, quer ver o SUS não funcionando, quer ver a universidade pública não funcionando.
porque saúde, educação, para muita gente é só mercadoria. Para nós do Conselho, para nós da saúde pública, para nós do governo democrático, saúde, educação é bem público, é fator de desenvolvimento. Não são só políticas públicas, né? São patrimônio da sociedade brasileira. E agora, a mesma, vamos dizer, discussão, mesmo combate que é feito há algum tempo já, está sendo feita agora a Hemobras. A Hemobras é uma empresa brasileira que foi criada para a gente. Olha, nós temos um orgulho enorme de ter feito controle de sangue no Brasil. O sangue era uma mercadoria há 30, 40 anos atrás. Quantos brasileiros perderam a vida porque numa transfusão de sangue adquiriu a hepatite B, uma AIDS, né? Betinho, o Enfio, tantos outros morreram porque eles eram hemofílicos, fazer a transfusão, o sangue não era controlado. O SUS controlou 100%, é uma política universal. Quem opera no serviço particular, no SUS, é um sangue de qualidade. E a Hemobras foi criada para produzir, não só trabalhar o sangue, trabalhar o plasma, mas produzir medicamentos a partir do sangue do brasileiro. Só que nós não tínhamos tecnologia, essa incorporação de tecnologia demora alguns anos. E os países que dominam a tecnologia, muitas vezes também não querem fazer isso para nós continuarmos dependentes, comprar preços de aquilo que nós poderíamos produzir. Então, o complexo industrial econômico no Brasil, na área da saúde, é um desafio imediato que o governo está enfrentando, que o Conselho está apoiando, mas que a gente está vendo agora um combate terrível à própria Hemobras, porque foi aprovado na Comissão de Justiça, vai para o debate no Congresso Nacional, uma PEC que permite a comercialização de sangue. Vocês acham que um médico, um senador, um deputado vai doar sangue, vai vender sangue? Claro que não, quem vai vender é o pobre. E nós estamos trabalhando para essa PEC não ser aprovada e continuar apoiando a empresa brasileira de hemoderivados para dar autonomia nessa área ao nosso país. Então, a EBC era a mesma coisa. Nós queremos hospitais universitários como hospitais de ensino, mas como hospitais também de apoio à saúde da população naquela região, que vai ajudar a formação de profissionais, que vai ajudar a atender e vai desenvolver pesquisas e vai fazer extensão e assim por diante. Agora, de novo, na base de tudo isso estão aqueles que não querem que o serviço público funcione com qualidade. Quanto melhor o SUS funcionar, mais autonomia o país vai ter, mais desenvolvimento nós vamos ter e mais saúde a sociedade brasileira vai ter. Essa não é uma discussão sanitária, essa é uma discussão política. Nós precisamos, de maneira serena, corajosa, ouvindo os diferentes opiniões, trazer informações corretas, informações seguras. Não é proibido fazer a comercialização, a industrialização de produtos com a participação da iniciativa privada, mas o controle tem que ser público. O sangue não pode ser vendido, o plasma não pode ser vendido, ele tem que ser administrado, colhido, gerenciado pelo sistema público de saúde, que é o Sistema Único de Saúde. E, naturalmente, né, na mesma coisa ocorre com os hospitais universitários. Não precisamos ter a iniciativa privada excluída, mas ela precisa estar sob controle público e o funcionamento de qualidade, revertendo em benefício da sociedade brasileira. Bom, já fica a dica para... Eu fico muito empolgado com isso, sim, porque eu acho que a gente ainda tem pouco espaço para debater tudo, né, Neilton? Isso. Então, nós precisamos comunicar mais isso. Sim, então, sabe? Já tem uma notícia boa para te dar e para quem está em casa, a gente vai discutir a PEC do plasma no dia 9 de novembro aqui no Canal Saúde. Então, para quem está vendo reprise, já pode buscar também nos nossos programas. A gente vai discutir esse tema com a profundidade que ele merece. E aí a gente está caminhando para o final do programa e eu queria trazer ainda algumas participações aqui da audiência dentro
dentro do possível, e ouvir os comentários de vocês. O Rodinei encaminhou mais uma questão sobre a ministra da Saúde, e eu acho importante a gente voltar a esse tema, Ana. Ele diz o seguinte: os ataques sofridos pela ministra da Saúde retratam a postura dos que não aceitam as decisões democráticas. E aí é importante ressaltar que o ministro da Saúde, isso, o cargo, né? O ministro da Saúde, ele também é um conselheiro de saúde, né? Ele faz parte dessa construção. Queria que você comentasse isso. Não só o ministro, né, nesse caso a ministra, mas também nesta gestão todos os secretários são conselheiros e participantes das reuniões. Né? Não sei se as pessoas estão acompanhando as reuniões que acontecem transmitidas online aqui no pelo canal, YouTube a gente cobre do Conselho todo Nacional mês de Saúde. Então, que é possível observar a participação de todos os secretários, talvez até em horários alternados, porque também tem em suas agendas, mas nós temos a participação, quando não da ministra, do secretário executivo da ministra, o Dr. Berger, nas reuniões do Conselho Nacional de Saúde. E isso é importantíssimo, porque faz parte da composição do Conselho Nacional de Saúde a participação da gestão, né? Tem ali os 25%. Queria só colaborar com a fala do Neilton, que é um entusiasta, né, em defesa do SUS, aí tem nos ensinado muito durante esses anos que eu tive a oportunidade de conhecer e estar junto com o Neilton, e isso nos revolta muito em relação à PEC 10 de 2022, porque ela simplesmente vai afetar aquelas pessoas que mais necessitam de atendimento, de uma cirurgia. Só a gente imaginar que hoje nós vamos para uma cirurgia, nós usamos 10, 15 bolsas de sangue e nós não pagamos nada, porque o sangue que é recebido e processado também é doado. A partir do momento que eu vou vender meu sangue, tudo eu vou ter que pagar também. Então, isso vai refletir principalmente nas pessoas que têm mais necessidades, que são mais humildes, que vai vender o seu sangue, mas na hora de ter o retorno, na necessidade, não vai ter como pagar. E o comércio do sangue é voltar à barbárie, né? Nós temos uma Constituição que construímos, que naquele momento decidimos enquanto sociedade que o sangue, que é um órgão, né? O sangue não pode ser vendido. E a partir do momento que a gente aprova essa PEC, nós estamos abrindo a porta para que amanhã também passamos a vender órgãos, e aí a gente sabe muito bem quem é que também vai vender esses órgãos e quem é que vai comprar eles. Nossa, muitas polêmicas aí. Realmente transformar a saúde em comércio é bem complicado, né? O SUS vai contra essa ideia diretamente. Neilton, eu tenho mais uma participação da audiência aqui que eu quero contemplar, do Luiz, e quero complementar a participação dele para a gente poder fechar o programa sem deixar de falar disso. Ele pergunta como transformar a atuação do Conselho Nacional de Saúde num caráter menos simbólico e mais concreto, já que a assinatura da ministra não é deliberativa nas instâncias superiores. E aí eu queria acrescentar a isso, por exemplo, uma das diretrizes que fala sobre o financiamento do SUS, que é uma discussão antiga, que é colocada em todas as conferências, por exemplo, com a proposta de 6% do PIB para a saúde, que não é nem de longe ainda próximo do que a gente precisa de fato, que são ali cerca de 10% por um sistema universal, né? Então, na hora que isso é colocado como uma diretriz e reivindicado, e a ministra assina, e nem por isso se torna parte da legislação e do orçamento no ano seguinte, de que maneira concretizar de fato essas diretrizes e torná-las palpáveis para o usuário do SUS. O processo democrático, de novo, né, é complexo, é trabalhoso, e a gente precisa ter muita serenidade para compreender que, embora haja esses desafios, esses obstáculos todos, nós temos um resultado extremamente vitorioso. O SUS é uma vitória da sociedade brasileira, é uma vitória da saúde pública brasileira.
nós não tínhamos a saúde nem como direito até 88. A Constituição de 88 é que consagra a saúde como direito pela primeira vez. E não tinha financiamento estável. A gente teve um projeto de lei em 1994, ficou 7 anos no Congresso. Em 2001, nós aprovamos a PEC 169, que foi transformar, assegurar um mínimo de cada orçamento federal, estadual, municipal para a saúde, para o Sistema Único de Saúde. Então, nesse processo, muitas tentativas foram feitas para tirar o piso da saúde, e nós estamos mantendo. A rede conselhos, não é só os conselhos, mas a rede conselhos está cada vez mais aglutinando e nucleando outras forças da sociedade para defender saúde, educação de qualidade, moral, as políticas públicas de maneira geral. Então, quando a ministra autoriza, homologa uma resolução, ela tem muitas vezes autonomia para implementar aquilo que já está dentro do orçamento. Quando não está, ela tem que encaminhar para o governo federal, que vai encaminhar para o Congresso. E muitas vezes o Congresso faz uma deliberação contrária àquele avanço que a gente está propondo. Então, é necessário que a Rede Conselhos também discuta com a gestão, discuta com as câmaras de vereadores, com a Assembleia Legislativa e com o Congresso Nacional. Agora, a resultante não significa que terminou o nosso trabalho. A gente tem inúmeros desafios pela frente. O Sistema Único de Saúde, a Ana frisou muito bem, é um sistema muito jovem. O sistema inglês tem mais de 80 anos, está em discussão, está em forma... O nosso tem 33 anos, 35 anos de Constituição e 33 de lei orgânica, e com muitos avanços e com muitos benefícios. E também com muito desafio, para os quais nós precisamos cada vez mais contar com a participação da sociedade. Olha, a gente encerra o programa com uma fala perfeita para um final, para a gente realmente pensar no futuro do SUS, continuar essa construção, já pensando na próxima conferência, como esse processo continuado e necessário, democrático. Ana Lúcia e Neilton, muito obrigada pela participação de vocês, e a gente segue aí ao longo dos anos, à frente dos meses, acompanhando o Conselho Nacional de Saúde e a busca dessa construção do SUS. Que prazer ter vocês aqui com a gente. E obrigada a você que acompanhou o programa de hoje aqui pelo Canal Saúde, um dos nossos canais parceiros. Se você quiser compartilhar essa conversa, entra lá no site do Canal Saúde, você vai encontrar um acervo com a nossa programação completa. E não esquece que toda semana a gente tem um assunto relevante para dividir com você, então eu vou te esperar no próximo programa. Até lá!